Nossa série é sobre Salmos. Nós começamos na semana passada com um tema dizendo vencendo o desânimo. E aí naquele momento nós fomos lembrados que os Salmos eram as músicas cantadas pelo povo de Deus do passado. Quando a gente vê o livro de Salmos na Bíblia, né, são 150 Salmos, é como se fosse um verdadeiro inário, com poesias, com estrofes, refrões, só que a gente não conhece as melodias originais, né? Os Salmos têm a ver com música. Por isso, nosso tema hoje é o Deus que nos ensina a cantar. E já que nós estamos falando de música, como é que é a relação de cada um de vocês com a música no dia a dia? Não pensando só sobre música da igreja, mas com música, de forma geral. Vocês ouvem bastante música? Ouvem bastante? Quem trabalha dirigindo, né? Trabalha geralmente com o rádio ligado, né? Houve um tempo, num passado um pouco mais distante, em que não tinha possibilidade de gravar música. Não era possível gravar, não tinha inventado um jeito de gravar ainda. Então, quando alguém queria ouvir música, precisava ser tocada e cantada ao vivo. A gente hoje nem imagina como era isso, né? Mas poucos tinham a possibilidade de ouvir música de qualidade, porque precisava ter alguém com um instrumento e um bem treinado executante da música ali, né? Depois surgiram as diferentes tecnologias de gravação. E aí vocês vão lembrar que são muitas já nos últimos tempos, né? Quem pegou a época de comprar o LP de vinil, alguns estão, né? A gente já mostra a idade, né? Se bem que os apaixonados pela tecnologia do LP ainda, né, muitos cultivam isso. Depois a gente gravava em fita, né? Fita cassete. Rebobinava com a caneta Bic, né? Botava a caneta Bic e girava ela aqui que dava para voltar. Dava para gravar de um lado, lado A, lado B, né? O vinil também tinha o lado A e o lado B. Aí o CD só tinha um lado. Já era digital, qualidade melhor. Aí veio as músicas no pendrive. Hoje em dia, muitos dos que consomem música vão dizer que ouvem na internet, e eu botei um dos tocadores, o mais popular aqui, Spotify, né? Eu mesmo ainda não tenho aquela conta paga. Se alguém quiser rachar a senha comigo, eu estou aceitando, tá? Eu não uso. E nessa época que a gente vive, a maioria de nós tem absoluto controle sobre o que quer ouvir. O que eu quero ouvir, eu procuro na internet e ouço, né? Nós vivemos na época em que eu decido se eu quero ouvir rock, ou se agora eu quero ouvir sertanejo, se eu quero música clássica, se hoje vai ser funk, techno, né? Brinquei aqui até se hoje vai ser Amado Batista, Adele ou Bach. Né? Dá para escolher, do jeito que você quiser. E mais, a gente não precisa ouvir o disco todo, né? Na época do LP, do cassete, do CD, a gente gostava de uma música e daí tinha que comprar o LP todo, ou o cassete, ou o CD, e a gente levava todo ele para casa. Hoje a gente seleciona só o que a gente quer ouvir. Fazemos isso com as músicas e, de alguma forma, essa cultura, que chamam de cultura self, né, baseada no eu que a gente vive, com essa característica bem individualista, vai nos moldando a enxergar a vida e tudo o que envolve a vida a partir de nós mesmos, a partir do que eu quero, da minha vontade, do meu gosto pessoal. Eu ouço o que gosto, eu assisto o que quero, na hora em que eu quero. E às vezes a gente tende a perceber Deus do mesmo jeito. Quando eu preciso, quando eu quero, eu recorro a Deus. Quando eu quero, eu vou em busca de ouvir uma palavra dele para a minha vida. Mas para ser bem sincero, nós não precisamos de uma palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Todinha ela. Nós precisamos de toda ela. E em lugar de buscar alguma palavra de Deus para uma determinada situação, Deus está te convidando a sentar diante dele, porque ele quer cantar para vocês. Ele canta por meio dos salmos. Deus canta e conta a sua história para que a gente perceba e entenda a nossa história dentro da história de Deus. Às vezes nós pensamos ou agimos como se Deus fosse um personagem na nossa história. Às vezes a gente parece que Deus é um dos personagens dentro da minha história. Mas a verdade é que todos nós somos coadjuvantes
na grande história cujo autor é o próprio Deus. Ele está escrevendo. Já falei antes, o Salmo 117 é o menor da Bíblia, 2 versículos. Como ele é curtinho, a gente corre o risco de nem ler ele direito. Parece que não vai ter muito conteúdo, afinal, parece que o autor estava meio preguiçoso, né? Vou só uma estrofezinha aqui, deu, refrão. Mas é aí que a gente se engana. Aqui, na nossa comunidade, na Luterana Camobi, a gente tem feito um esforço para ser uma igreja o mais simples possível. Ter conteúdo, ser relevante, mas sempre com simplicidade. E o Salmo 117 é um exemplo disso. Deus simplificou muito do que foi dito ao longo de toda a Bíblia nesse pequenino salmo. Ali Deus simplifica o nosso chamado enquanto seus filhos e o que Ele espera daqueles a quem Deus chama de seus. E como são só 2 versículos, hoje eu quero destacar não 3, mas 2 pontos. Só 2 versículos. O primeiro deles é que Deus nos chama a uma vida reverente. A gente está acostumado a ouvir até a palavra irreverente, né? Que normalmente a gente acha que é alguma coisa engraçada, uma pessoa irreverente. Mas reverente tem a ver com alguém que presta reverência, que presta honra, louvor. E o salmo inteiro cabe aqui nessa tela. Está todo o salmo aí. Nós lemos uma tradução antes, aqui está numa outra tradução, né? Já que são poucas palavras, vamos variar um pouquinho para a gente pegar mais sentidos. A poesia hebraica, ela tem uma característica bem forte. Muitas vezes as frases repetem o mesmo assunto, só que com palavras diferentes. Olha só, primeira linha, louvem o Senhor todas as nações. Segunda linha, diz a mesma coisa que a primeira. Todos os povos o louvem, né? É uma repetição com outras palavras. Terceira linha, o amor de Deus é grande, ou algumas traduções dizem o amor de Deus é forte. A sua fidelidade não tem fim. Está tudo junto, no mesmo assunto. As primeiras 2 linhas são um imperativo para todos os povos. Não só para os israelitas daquele tempo. Mas todos os povos devem louvar o Senhor. Por quê? Na terceira e quarta linha está o motivo. Porque o amor de Deus é maior do que tudo que a gente pode imaginar. Porque a fidelidade de Deus dura para sempre. E aí termina dizendo o que ele disse no começo. A palavra aleluia é uma palavra hebraica que a gente não traduziu, né? A gente continua repetindo aleluia. E poderia ser traduzido como louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor todas as nações. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Vocês conseguem memorizar um salmo? Esse aqui não é tão difícil, né? Vamos ler junto de novo? Eu leio aqui na minha folha para não ficar de costas para vocês leem aí na tela comigo. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. O Salmo convida a gente a viver uma vida de reverência, de honra, de louvor ao Senhor. E no meio cristão, a palavra louvor ela é muito usada para se referir à música, aos hinos do culto. A gente diz assim, né? Eu gosto de ouvir louvor, eu ouço louvores. Mas louvar a Deus não é apenas sair cantando músicas da igreja ou dar alguns gritos de aleluia em algum momento. É uma expressão de louvor, mas não é o todo. Está longe de ser o todo. Louvar a Deus é viver uma vida de reverência, uma vida que reconhece quem Deus é. Nós somos chamados a reconhecer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é santa. Só que muitas vezes a gente procura Deus e procura uma palavra de Deus para satisfazer ou para realizar a minha vontade. Ah, Deus, eu te louvo, eu te amo, né? Então me ajuda a fazer, me ajuda a ter, me ajuda a conquistar. E aí a gente às vezes louva o poder de Deus, clamando que Ele resolva os meus dramas, pedindo que Ele faça milagres na minha vida, mas nos esquecemos que também somos chamados a louvar a boa, santa e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é a minha. Na maioria das vezes não é. A vontade que a gente conhece de Deus, que está revelada na Bíblia, é que nós o reconheçamos como Deus na nossa vida.
Essa é a grande vontade dele, que o ser humano o reconheça como Deus. Ele é o autor da história. Ele não é só um personagem para cumprir a minha vontade. Deus não prometeu, nunca, fazer tudo o que a gente quer. Mas Ele prometeu estar do nosso lado. Prometeu ser o nosso Deus. Grande em amor, grande em fidelidade, ainda que as coisas fujam totalmente do meu controle. Ainda que eu tenha que atravessar dificuldades. E aí tem um outro salmo muito conhecido que ajuda a gente a pensar nisso. O Salmo 23, vocês lembram, né? Lembra da primeira parte? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas lá no meio diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que, não temerei mal algum. E ele continua dizendo por quê. Por que ele não vai ter medo, ainda que tenha que andar pela sombra do vale da sombra da morte? É porque o Senhor vai dissipar todas as trevas? É porque eu nunca mais vou viver dificuldades? É porque a sombra não era tão escura enquanto eu imaginava? Não, não é por isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu me diriges, tu andas ao meu lado. É a certeza da presença de Deus com a gente é que vai nos animando, é que vai nos sustentando. Porque o amor de Deus é forte, o amor de Deus é grande. E nós somos convidados a louvar esse Deus e a colocá-lo em primeiro lugar no nosso dia a dia. Das tarefas mais difíceis que a gente tem na vida, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso é uma vida reverente, é uma vida de louvor. E o foco desse salmo pequenininho não é cantar sobre o que Deus pode fazer. Tem outros salmos que fazem isso. Mas esse canta sobre quem Deus é. Ele é amor. O seu amor, a sua fidelidade são muito maiores do que a gente consegue medir ou do que a nossa cabeça consegue imaginar. E no Salmo 117, nós somos chamados a uma vida de reverência, mas Deus nos convida também a uma vida relevante. Nós louvamos a Deus com a nossa vida, somos chamados também a compartilhar esse amor tão grande com outras pessoas. Para que as outras pessoas, para que os outros povos, aqueles que ainda não são povo de Deus, também sejam e também venham a louvar esse Deus. E é muito interessante que o Salmo, escrito por israelitas, fala de gentios, fala das outras nações, daqueles que não faziam parte da antiga aliança. Porque um dos grandes problemas do antigo Israel é que muitos acreditavam que por eles serem o povo escolhido, então eles eram melhores do que os outros povos. E o Salmo, escrito por israelitas, está dizendo e mostrando, por intermédio do testemunho e da vida relevante do povo de Deus, é que outras pessoas, outros povos, outras nações viriam a reconhecer o Senhor como Deus. Isso aconteceu não só no Novo Testamento, no Antigo também. Pessoas que não eram israelitas vieram a reconhecer e louvar o Senhor Deus por meio do testemunho daqueles que Deus chamou como seu povo. É o caso da viúva de Sarepta, ela não fazia parte do povo de Israel. Louvou a Deus, recebeu bênçãos de Deus. O Naamã também não fazia parte. O próprio Jó, que tem um livro inteiro narrando a história, ele não era parte, não era israelita de nascimento. Pessoas que não seguiam a lei de Moisés, mas creram e louvaram o Senhor porque alguém do povo de Deus lhes contou, lhes testemunhou do amor maior, da fidelidade que não tem fim. Glorificar a Deus é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Vocês já ouviram uma expressão parecida com essa, ou bem essa? Glorificar a Deus é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Algumas pessoas entendem que glorificar a Deus é cantar bem alto um louvor, é gritar aleluia, mas a Bíblia diz assim, vocês façam tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para glorificar a Deus. E aí vem a dúvida, como é que no meu trabalho eu posso glorificar a Deus? Como é que na minha família, ou a minha família, pode fazer tudo para a glória de Deus? A
A própria expressão do autor desconhecido, eu não achei quem disse essa frase, essa expressão nos ajuda na resposta. Glorificar a Deus é conhecê-lo e torná-lo conhecido. E aí a gente pode pensar em alguns exemplos. Dentro de casa, talvez a experiência do perdão seja uma maneira da gente glorificar a Deus. Quando marido e mulher pisam na bola um com o outro, e um vai e perdoa o outro, aquele que é perdoado está descobrindo o perdão de Deus na pessoa daquele que perdoa. E talvez assim Deus vai ser conhecido naquela relação. Entre pais e filhos, entre filhos e pais, quando brigam, né, e se desentendem e se reconciliam, a reconciliação de Deus está sendo conhecida ali naquela relação. Um filho percebe o amor de Deus quando o pai o perdoa. Quando você sai de casa e vai trabalhar para a glória de Deus, a gente pode se perguntar, o meu trabalho, ele é sobre quem exatamente? O meu trabalho é sobre lucro? É sobre plano de carreira? Eu estou no meu trabalho só pensando no aumento, na reputação, no currículo? Ou o meu trabalho é sobre alguém que conheceu o amor e a fidelidade de Deus e agora está vivendo para tornar Deus conhecido não só pelo que ele fala no ambiente de trabalho, mas pela qualidade do serviço que é prestado também? Você consegue perceber a diferença? Que a gente vai vivendo tudo aquilo que a gente recebe de Deus, aprende de Deus, e com isso a gente vai glorificando o nome dele. Nós glorificamos Deus por meio de tudo que nós somos, por meio de tudo que nós temos. E fazemos Deus conhecido por meio de uma vida relevante para outras pessoas. Mas para isso tudo acontecer, para a gente viver uma vida reverente e uma vida relevante, não dá para ouvir só algumas faixas aleatórias do que Deus diz. Eu descobri que alguns artistas já têm até reclamado dessa nova realidade, que a gente escolhe as coisas quando quer ver, do jeito que quer ver, né? De ouvir só algumas coisas que foram produzidas. E normalmente os artistas que reclamam, eles argumentam que o álbum de músicas ele é planejado com muito cuidado, com muito carinho, né? E eles gastam tempo, tem uma mensagem que eles querem passar por meio daquelas músicas, tem a capa que foi produzida, tem a maneira como as faixas foram organizadas. E eles dizem que seria muito melhor ouvir na ordem que o autor planejou, porque daí a mensagem do autor vai ser passada. Se a gente parar para conhecer a grande história de Deus na ordem que o Criador planejou, acredito que as coisas vão fazer mais sentido. E aí, se Deus tivesse lançado um álbum de músicas, eu imagino que as faixas seriam mais ou menos assim. Na primeira faixa, Deus cantou sobre Ele e a sua criação. Uma criação perfeita, harmoniosa, criou a humanidade à sua imagem, à sua semelhança, como um espelho para si, para honrar, para glorificar o Criador. Essa é a faixa 1. A faixa 2 é a rebelião da humanidade. Uma humanidade que, por conta própria, decidiu cantar em outro tom. Seguiu outra regência. Decidiu que queria celebrar outras coisas, glorificar outras coisas, outros seres. E com isso rompeu a relação com o Pai Criador. Na faixa 3, o tema é a promessa do Redentor, o Salvador. E Deus canta para a humanidade que vai salvá-los dos seus pecados. Deus quer nos salvar dos nossos tons desafinados. E Ele escolhe um povo para ser sinal dessa promessa. E dentre esse povo viria o Salvador. Na quarta faixa, a promessa se cumpre. Jesus é o Deus feito gente que entra na história, que encarna a nossa vida, os nossos problemas, Ele morre no nosso lugar, paga a nossa conta e ainda tem um final surpreendente, Ele ressuscita. Ele é levado aos céus. Essa é a faixa que mais fez sucesso. É a faixa sobre Jesus. Só que o álbum de Deus ele não termina aqui. Tem ainda mais uma faixa. Tem a faixa 5. E nessa faixa Deus chama um povo. De novo.
mas não mais um povo preso a uma etnia, agora é um povo feito de todas as tribos, raças, línguas, nações. É o que a gente conhece como igreja, feita de pessoas que glorificam a Deus, conhecendo a Ele, tornando Ele conhecido entre aqueles que ainda não são povo de Deus. E aqui nós estamos. Nós somos parte, nós somos os coadjuvantes nessa história que Deus está cantando e contando. Só que ainda não terminou. Tem mais uma faixa. O álbum tem mais uma. Uma faixa que ainda não está conhecida completamente, mas a gente já começa a ouvir o som de longe. Deus prometeu cantar uma nova canção. Uma canção sobre todos aqueles que creram em Jesus. Quando todos vão estar juntos e vão cantar juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por causa dessa faixa, dessa última, que a gente ainda não ouviu totalmente, que todas as outras foram escritas. É a certeza dessa última faixa que molda o como a gente vive a faixa 5 agora. Porque a minha história é apenas um pequeno pedaço dessa grande história que Deus está escrevendo. Deus escreve, Deus canta e nos ensina a cantar também. Para refletir e praticar. Se a sua vida, aqui e agora, fosse uma canção, fosse uma música, sobre quem ela seria? Imagina a tua vida, contando uma história por meio de uma música. Que história é essa? Às vezes a gente passa uma vida inteira contando a história da minha carreira, das minhas realizações, dos meus planos, das minhas conquistas. Mas pensa bem se essa é a canção que Deus está nos ensinando a cantar. E uma segunda questão: quais oportunidades Deus te deu para fazer Ele conhecido de alguém? Deus dá muitas oportunidades, todos os dias, e às vezes são aquelas mais complicadas, que a gente acha que não são oportunidades. É aquela companhia desagradável, aquela pessoa chata, aquele problema que chegou, e talvez ali, naquele problema, naquela companhia desagradável, Deus está dando uma oportunidade para fazer Ele conhecido, por meio de amor, por meio de perdão, por meio de uma canção maior, que não a minha vida, mas a história de Deus. Amém.